nós vamos falar da terapia do perdão. A gente vê que o perdão, ele nunca foi tão necessário como nesses momentos em que nós estamos atravessando, né? Esse momento assim negro, vamos dizer assim, que a nossa sociedade vive. Então, o perdão, ele vem justamente para abrir caminhos para a nossa evolução. Então, terapia do perdão é o nosso assunto. E as fontes que eu trouxe aqui são fontes mais seguras que tudo, viu, gente? É do André Luiz, é de Emmanuel, da Joana de Anjos e do próprio Cristo. Nós vamos começar aqui com uma passagem que está em Mateus, quando ele narra, né, aquela pergunta do apóstolo Pedro a Jesus. Pedro, né, chega para Jesus e pergunta assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E aí Jesus responde que não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se nós formos fazer a continha, né, de multiplicar, vai dar 490 vezes. Só que essas 490 vezes não é o total do nosso perdão, não. Porque às vezes tem pessoas assim mais espertas, né, que vai anotando ali, vai colocando lá quantas vezes praticou o perdão, e quando chega nessa conta de 490 vezes, pronto, não vou perdoar mais, já esgotei a minha cota do perdão. Não é isso. Jesus recomenda que nós devemos perdoar 490 vezes cada erro da criatura. A criatura erra em relação a nós, então nós não vamos perdoar ela só uma vez, mas sim 490 vezes. O que nós vamos tirar dessa lição? O Jesus está nos ensinando que nós devemos perdoar constantemente, incessantemente, toda vez que houver a necessidade do perdão que nós devemos executar. Porque, na verdade, o perdão, ele beneficia a nós mesmos, não é a outra pessoa, não. É nós que somos beneficiados quando nós praticamos esse ato do perdão. A gente escuta, assim, né, geralmente as pessoas dizerem assim: perdoar é muito difícil, eu não consigo perdoar, eu vou precisar de muitas reencarnações para praticar esse tal do perdão. E a gente escuta outras pessoas dizerem assim, outras pessoas dizem que perdoar é até impossível, que não dá conta de jeito nenhum, que o perdão é para as almas nobres, são para os espíritos evoluídos, né? Então a gente vê que essa questão da falta do perdão, ela ainda está muito ligada à questão do orgulho. O orgulho, que é uma mazela muito grave que ainda carregamos conosco nesse processo evolutivo em que nós já estamos nele, porque o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, lá ele nos diz que a partir do momento que nós atingimos a fase da razão, já há mais ou menos 200 mil anos que nós estamos de posse do nosso livre-arbítrio. Então, nós não começamos a nossa evolução, não é de agora. E esse orgulho, esse egoísmo que nos acompanhou, né, nas nossas reencarnações transadas, ainda nos acompanha até hoje. Então, muitas das vezes, a falta do perdão está muito ligada à questão do orgulho, né? Tem pessoas que têm facilidades para perdoar e já tem outras que nem tanto. Então, o orgulho, ele é uma mazela, ele é uma imperfeição que nós devemos ir trabalhando ela aos pouquinhos. É claro que nós não iremos conseguir desvencilhar, né, do orgulho, do egoísmo, dessas mazelas que nós ainda carregamos de uma vez só. Numa reencarnação só, nós não vamos livrar dessas imperfeições. São necessárias várias reencarnações. Mas que a gente vai esforçando para ir eliminando aos pouquinhos, né? Esse orgulho, essa suscetibilidade em achar que eu não tenho que perdoar de jeito nenhum. Porque o perdão, hoje, ele já é uma necessidade imperiosa, né, para cada um de nós. O Emmanuel, no seu livro Indulgência, lá ele fala que o perdão ele é imprescindível à nossa saúde, da mesma forma que o ar é para a nossa respiração.
nós não conseguimos ficar sem o ar para a gente respirar. Você não consegue ficar nem um segundo sem o ar para respirar. Assim também é o perdão para a nossa saúde, né? O perdão, a falta dele traz tanto prejuízo para a nossa sociedade. Hoje nós ainda convivemos com guerra, sendo que guerra deveria ser coisa do passado, né? Já deveria ter virado a página essa questão de guerra, as animosidades em famílias, as brigas, as melindres, as separações conjugais, a violência, tudo isso, todo esse efeito em que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, nada mais são do que a falta desse perdão, né? Então o perdão é imprescindível para a nossa vida aqui na Terra. Se nós quisermos realmente ser pessoas felizes, é necessário praticar esse perdão. O perdão hoje, ele já deixa de ser um ato religioso para ser uma necessidade de cada um de nós. Não tem nada a ver com religião. Antigamente, dizia que se nós não perdoássemos, nós iríamos para o inferno. Então, o perdão hoje não é mais questão religiosa. Hoje é questão de saúde. Hoje é questão de inteligência, de felicidade nossa mesmo, né? Essa questão da dificuldade das pessoas falarem perdoar ou não, nós vamos trazer aqui uma colocação também de Jesus, porque Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele estabeleceu como lei, é uma lei, o perdão das ofensas, amar os inimigos, retribuir o mal com o bem e reconciliar com os adversários. Lei que Jesus estabeleceu aqui na Terra. E quando ele deixou esses ensinamentos, essas lições como lei, ele não deixou lá escrito, Jesus não deixou nada escrito, foram os apóstolos que escreveram, né, as passagens dele. Mas não houve nenhuma colocação em Jesus dizendo que o perdão era fácil, era difícil. Ele deixou como uma lei. E a gente vê que nós estamos familiarizados com leis. Nós somos regidos por leis, pelas leis humanas, pelas leis civis. O que acontece conosco quando nós não cumprimos as leis civis? Se nós, por exemplo, nós temos a lei do trânsito, se nós não pagarmos, se a gente não obedecer à lei do trânsito, passar um sinal vermelho, ou então numa rodovia, passar com a velocidade acima daquela velocidade permitida, a multa chega para a gente. A multa chega na nossa casa no endereço certo, não erra de endereço, a multa que a gente pega. E não tem como a pessoa desculpar também, não era eu, meu carro estava na garagem. Isso também não tem jeito, porque o pardal, ele fotografa na hora, instantâneo, a pessoa passou ali, já fotografou, mostra o carro, a placa, tudo direitinho. E se nós, quando vem a multa, nós temos que pagar. Se a gente não pagar, há prejuízo no nosso bolso. Então, nós temos a lei do trânsito, temos o estatuto, né, da criança, do adolescente, do idoso. Se a gente desrespeitar, nós somos punidos também. Temos a nossa Constituição brasileira. Então, várias leis humanas que nós precisamos obedecer. Tem o imposto de renda da Receita Federal também, né? Então, as leis estão aí. Não nos questionam se é fácil, se é difícil. Nós simplesmente temos que adequar a essas leis. E é muito interessante nós cumprirmos com as leis dos homens, porque quando nós pagamos os nossos impostos em dia, o resultado vai ser o progresso da nossa sociedade, vai ser o melhoramento físico da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Não estou fazendo nenhuma política não, viu, gente? Não é política não, mas é a verdade mesmo, né? Então é necessário a gente cumprir com as leis dos homens. E aí, para corroborar com essa colocação aqui, tem uma passagem de Jesus também com os fariseus. Os fariseus eram uma classe, né, que se sentia muito incomodado com a presença de Jesus lá em Jerusalém. Então eles estavam sempre querendo colocar Jesus em armadilha, pegar Jesus em armadilha, ou então pegar Jesus em contradição daquilo que ele falava e do que ele fazia. E os fariseus, então, eles não queriam pagar o imposto a Roma de jeito nenhum. Eles sentiam uma tremenda humilhação em ter que pagar o imposto a César. E aí eles chegam para Jesus e perguntam, mestre, é justo pagar o tributo a César?
E Jesus, já sabendo ali da armadilha, da artimanha dos fariseus, ele pede uma esfinge. E eles entregam a moeda para Jesus, e Jesus pergunta: de quem é essa esfinge aqui? De César. E aí Jesus disse para os fariseus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nessa lição, nesse ensinamento de Jesus para todos nós, a humanidade, nós vamos entender que dar a César são as questões do mundo aqui, as questões materiais, é o cumprimento das leis humanas, e isso nós estamos cumprindo. Nós estamos muito envolvidos aqui com as questões materiais, né? Cumprindo com os nossos deveres, procurando a melhor profissão, procurando viver bem. Cumprimos sim com as questões de César. Nós estamos dando a César o que é de César, mas damos muito mais o que é de César e estamos esquecendo o que é de Deus, porque o que é de Deus é o perdão. O perdão é de Deus. Então, quando nós perdoamos, nós estamos colaborando com Deus, nós estamos embelezando a nossa sociedade, embelezando a nossa humanidade. A gente reclama muito do nosso planeta, reclama de tudo, né, da nossa sociedade, mas qual é a nossa colaboração? Em que nós estamos contribuindo para o melhoramento do nosso planeta, do nosso mundo? Se nós estamos aqui, essa casa que foi construída de graça, nós não pagamos aluguel para ficar aqui, para desenvolver as nossas potencialidades, é necessário que a gente retribua também para melhorar. E o que nós estamos retribuindo para o melhoramento da nossa sociedade, da nossa casa em que nós estamos habitando? Quando nós perdoamos, nós estaremos contribuindo com a própria atmosfera aqui do nosso planeta. A Joana de Anjos, ela nos diz que o nosso planeta Terra, ele está envolto numa faixa de vibração muito pesada, muito condensada. Essa faixa de vibração que envolve o nosso planeta são os pensamentos nossos, de nós encarnados e com os nossos irmãos desencarnados. Porque a população da Terra, os habitantes vinculados ao planeta Terra, fala que há mais ou menos 32 bilhões de espíritos vinculados ao planeta Terra. 8 bilhões estão encarnados e 24 bilhões estão desencarnados. Então, os pensamentos negativos, de ódio, de vingança, de animosidade, de mal-querer, né, de perseguição, esses pensamentos nossos entram em sintonia com os pensamentos dos espíritos já desencarnados e cria essa barreira magnética grossa que envolve o nosso planeta. E quando nós praticamos o perdão, que é uma vibração muito elevada, nós estaremos melhorando, já estaremos assim, descondensando, né, essa faixa tão pesada de vibração negativa. É igual quando tem ali um gelo, a gente pega um bloco de gelo e nós colocamos esse gelo no sol. Ele não derrete de uma vez toda, ele vai derretendo aos pouquinhos. O sol vai derretendo o gelo. Da mesma forma, os nossos pensamentos positivos, do perdão, da fraternidade, da caridade, vai diluindo essa faixa pesada, nessa faixa condensada. Então, o perdão, ele é uma lei estabelecida por Jesus. E se nós temos o prejuízo no bolso, quando nós não cumprimos com as leis dos homens, que vem a conta para a gente pagar, nós temos também um prejuízo moral quando nós não cumprimos a lei de Deus, que é a lei de amor, que é a lei do perdão. Não dói no nosso bolso, nós não sentimos dor, mas atrasa o nosso progresso moral. E o que vai decorrer em relação à falta do perdão, que é a lei de Deus? As doenças. Por isso que o nosso assunto é a terapia do perdão. Surgem as doenças, porque o nosso corpo ele não aguenta. O nosso corpo ele foi construído ao longo desses milênios, que ele vem embelezando cada vez mais. O nosso corpo hoje não é o mesmo corpo dos macacóides, dos homens das cavernas.
Os homens das cavernas eram um corpo totalmente desembolsado, né? Era um corpo diferente, rústico ali. O nosso corpo hoje não, as peças são todas delicadas. O nosso coração, os nossos rins, os pulmões, tudo muito delicado. Meus irmãos, quando a pessoa guarda mágoa no coração, aquela mágoa, aquele sentimento carregado, aquele sentimento pesado, é uma bomba que explode dentro de nós. É uma bomba. Se pudesse a gente ver, nós iríamos sentir envergonhados. Quando nós sentimos cólera, ficamos coléricos, ficamos com raiva, a gente parece um animal. Lá na lição da cólera fala, a pessoa colérica, no seu estado de cólera, se ela olhasse no espelho, ela iria sentir envergonhada dela mesma. A pessoa modifica completamente, né? Então, a delicadeza do nosso corpo é muito grande para a gente ficar ali alimentando mágoa, ressentimento, melindra, estou melindrado, estou de mal. Devemos já ir atentando para essas questões, porque se nós estamos aqui, queremos uma qualidade de vida melhor, hoje nós preocupamos tanto com a nossa alimentação, né? Uma alimentação mais balanceada, tiramos do nosso hábito alimentar tantas coisas que a gente gosta, porque o que a gente mais gosta é o que faz mal. O que a gente gosta é o que faz mal. E devido a gente querer ter uma vida mais prolongada, nós eliminamos muito do nosso cardápio. As compras que a gente faz hoje no supermercado diminuiu demais. Antigamente era aquele carrinho lotado, né, de supermercado. E se a gente fosse olhar lá, a grande maioria a gente não tem necessidade. Hoje, devido a essa busca por uma vida mais saudável, o prolongamento da nossa existência aqui na Terra, tiramos muita coisa do nosso hábito alimentar. E isso é muito positivo, porque precisamos cuidar desse corpo, que é a máquina, que é o instrumento do Espírito. O Espírito, para que possa executar a tarefa aqui na Terra, cumprir com o compromisso programado não no plano espiritual, necessita da reencarnação, que é o novo corpo. A cada reencarnação, o Espírito é o mesmo, o Espírito é velho, é antigo, é só o corpo que é novo, né? Então nós precisamos sim cuidar dessa máquina divina que é o nosso corpo. O André Luiz, ele chama o nosso corpo de máquina divina, lá no livro Os Mensageiros. Tamanha é a perfeição do nosso corpo. Então, cuidar da alimentação é muito importante, mas primeiramente nós devemos cuidar da nossa mente, porque a nossa mente em desequilíbrio, a nossa mente desajustada, as nossas emoções todas desorganizadas, vai corresponder ao nosso corpo. O nosso corpo, ele recebe o comando do Espírito. Não é o corpo que é doente. As doenças não estão no corpo. As doenças estão na alma e manifestam no corpo. Porque o nosso corpo, ele é filtro. Ele vai filtrando as impurezas do Espírito. Não é o corpo que odeia, não é o corpo que melindra, não é o corpo que persegue, que vinga, não. É o Espírito. É a deficiência do Espírito. Então, nós devemos ir trabalhando essas questões. Quando Jesus veio aqui na Terra, né, há mais de 2000 anos, e quando ele estava prestes o momento da sua crucificação, que Jesus já sabia, ele reuniu com seus apóstolos e fez várias recomendações. E dentro dessas recomendações, né, ele falou que ele iria, mas iria enviar o Consolador prometido. E o Pedro então perguntou, mestre, então o Senhor não vai nos deixar órfãos? E Jesus fala que não, que ele não vai nos deixar órfãos, que ele iria, mas que ele iria mandar o Consolador prometido. E esse Consolador que ele enviaria ao mundo, iria dizer mais coisas que ele não pôde dizer naquela época, porque as pessoas não iam entender. Então, Jesus estabeleceu o perdão como lei. E hoje veio esse Consolador prometido, que é o Espiritismo, a doutrina espírita, explicar para nós a questão do perdão. Não tinha como Jesus entrar nas minudências ali para explicar que é necessário perdoar, que senão o nosso corpo vai adoecer, nós vamos chegar no plano espiritual antes da hora. Jesus não tinha como explicar naquele momento.
devido ao atraso moral muito grande, né, das pessoas da época de Jesus. E agora vem então a doutrina espírita no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. O espiritismo não tem só o seu lado religioso, ele tem o seu lado científico e filosófico também. Então hoje a nossa ciência está tão avançada e graças a Deus nós estamos aí beneficiando com todos esses avanços da ciência, os cientistas estudando ali, noite seguida de noite, ali, para pesquisar o medicamento, o tratamento para as doenças, né, que tanto assolam a nossa humanidade. Então, devido a esse avanço da ciência, hoje tem como comprovar os benefícios do perdão no organismo da pessoa, que quando a pessoa perdoa, ela é beneficiada. Vários estudos nas universidades, tem uma Universidade de São Paulo, que fez uma pesquisa, né, com seus pacientes, e eles separaram as pessoas propensas ao perdão e as pessoas que diziam que não perdoavam. E através desses estudos, que duraram 12 anos, eles viram que as pessoas que perdoam, elas vivem mais, elas liberam com mais facilidade o estresse, a pressão arterial funciona normal, a pessoa ela não fica oscilando, hora está alta, hora está baixa, melhora os batimentos cardíacos. Então, isso é através de estudos comprovados pela ciência. Na época de Jesus não tinha, era muito rudimentada a ciência da época. E hoje vem, através desses estudos, mostrar que a pessoa que perdoa, o perdão ele é um antidepressivo, que a pessoa ela fica mais tranquila, fica mais equilibrada quando ela pratica o perdão, que ela libera de todas aquelas coisas negativas que o ódio acompanha, viu, gente? Então hoje, né, a nossa ciência está aí para mostrar quantos médicos que hoje os pacientes chegam, né, lá até eles, com sintomas variados, com sintomas, que são sintomas mais desagradáveis. Os médicos, ele faz os exames, o paciente relata o seu problema, o médico pede todos os exames, não dá nada, não tem nada ali, mas os sintomas permanecem. Os médicos, então, hoje já estão aconselhando para as pessoas buscar uma religião. Você tem fé? Você costuma ter o hábito de oração? Os médicos estão recomendando. Olha aí que maravilha que é. Há um tempo atrás, numa casa espírita em outra cidade, falando do perdão, uma pessoa que estava lá na plateia contou, né, relatou que ele estava levando a mãe dele no médico e a mãe, né, sentiu tantas coisas ruins, mas não tinha nada. Fez todos os exames, fez até tomografia computadorizada e não deu nada no que ela estava sentindo. E aí esse rapaz contando pra gente, que aí o médico, né, perguntou assim para a mãe dele: a senhora tem uma fé? Aí ela falou que não, que ela não costumava nem em igreja, nem em casa espírita, ir em nenhum lugar religioso. E o médico disse assim: pois então eu aconselho a senhora, vai no lugar que a senhora agrada mais, ou a senhora vai na igreja católica, vai na igreja evangélica, vai numa casa espírita, mas busca a oração. Gente, olha, porque eles estão vendo a necessidade nossa dessa religião. A religião não é esse rótulo religioso, não. Porque a religião que Jesus deixou é a religião do amor. Como o apóstolo Paulo fala para o procônsul Sérgio Paulo, lá na ilha de Páfos, ele fala, porque o procônsul ele foi curado, né, por Gesiel lá nas galeras. E quando Paulo foi lá nessa ilha, Paulo mais o Barnabé, e conversando com esse procônsul Sérgio Paulo, né, e ele contou que ele tinha sido curado por Gesiel nas galeras, e que o Paulo era cristão, ele perguntou para o Paulo, né, qual é a religião do Salvador? Porque ele queria colaborar, ele queria participar na religião de Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, que o Salvador, que a religião do Salvador é a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal. Então Jesus não deixou nenhum rótulo religioso, ele não deixou o protestantismo, não deixou o catolicismo,
Não, o Espiritismo, não, ele deixou a religião do amor e da verdade. Então hoje, meus irmãos, as pessoas estão precisando dessa religião, dessa religiosidade, essa ligação da criatura com o Criador, para que nós possamos realmente ser curados das nossas mazelas, porque a nossa ciência, diante das causas, não está no corpo. O corpo é simplesmente o efeito, a causa não está no corpo, a causa está na alma. A nossa ciência está sendo impotente para curar a humanidade. Os hospitais estão lotados, as clínicas de tratamento a mesma coisa. A gente não consegue vaga, mesmo tendo convênio top, mesmo tendo os convênios melhores aqui da nossa sociedade, a gente não consegue. Não consegue. Eu quero marcar uma consulta com um neurologista para amanhã, com um psiquiatra para amanhã. Muito difícil encontrar, gente? Muito difícil, tá? Não posso afirmar que é impossível, mas é muito difícil. Tamanha é a demanda. Mas a doutrina espírita nos informa que nós devemos cuidar da doença da alma, da qual o perdão é o melhor remédio. O Emmanuel, lá no seu livro que chama Palavras de Vida Eterna, lá tem uma lição que chama Perdão, Remédio Santo. Perdão, tracinho, remédio santo. Então esse perdão, que é um remédio santo, ele não é nenhuma novidade para nós. É um medicamento que foi prescrito por Jesus há mais de 2000 anos. E nós teimamos em não tomar esse medicamento. Nós não temos que sair do nosso lar debaixo de chuva, com calor, com frio, enfrentando o trânsito caótico, para ir na farmácia comprar esse remédio. Esse remédio está dentro de nós. Perdão. Falamos muito em caridade. Eu pratico a caridade, eu sou uma pessoa caridosa. Mas lá no livro dos Espíritos, na questão 886, lá o Allan Kardec perguntou assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Porque se Allan Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus, é porque as pessoas entendiam a caridade de outra forma, que é a beneficência, que é a caridade material. E aí então, diante da pergunta de Allan Kardec, eles responderam para ele que a caridade, como a entendia Jesus, é aquele bíblico que nós conhecemos na doutrina espírita. Benevolência para com todos. Ser bom. Gente, ser bom para com todas as pessoas. Nós não devemos escolher ser bons com uns e ser maus com outros. Porque todas as pessoas são nossos irmãos. Nós formamos uma irmandade só. Uma só família, que é a família universal. Então, por que ser bom só com os membros da nossa família, com as pessoas que convivem conosco, com as pessoas da nossa religião, do nosso grupinho social, do nosso trabalho? Devemos ser bom para com todas as pessoas. É caridade, a benevolência para com todos. O segundo é a indulgência para com as imperfeições alheias. É procurar não ver só o defeito da pessoa, mas procurar destacar a qualidade dela. Ser indulgente, porque quando nós apontamos o dedo para o defeito do outro, tem 3 dedos voltados para nós, mostrando que nós temos mais defeito do que aquele que nós estamos querendo destacar. Indulgência com as imperfeições alheias. A Joana de Ângeles, lá no seu livro O Homem Integral, lá tem uma lição que chama Recursos para a Liberação do Sofrimento. E dentro dos recursos que é apresentado para a liberação do sofrimento, ela fala da indulgência. Porque quando nós somos indulgentes, nós damos a oportunidade daquela pessoa dela melhorar, dela crescer, ela sente incentivada a fazer as coisas certas, quando nós somos indulgentes. E vamos lembrar aqui a passagem de Jesus, porque aquela mulher pecadora, quando levou a mulher adulta até Jesus, ele não condenou ela, ele foi indulgente com ela, dando a ela uma nova oportunidade para que ela pudesse redimir de sua falta. Ele não condenou, mas também não foi conivente com o equívoco que ela cometeu.
Ele disse assim, vai e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Então ele estimulou ela a buscar a sua redenção. E aquela mulher pecadora, ela melhorou sim. A Amélia Rodrigues, no livro dela, que chama Pelos Caminhos de Jesus, a Amélia Rodrigues conta pra gente o encontro dela com Jesus à noite. Ela procurou Jesus, Jesus passa várias recomendações para ela. Não vou contar aqui, que não é o foco, não é o objetivo aqui do estudo. Está lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, e a lição chama A Caminho da Reparação. Tá? O Emmanuel a lição chama O Remédio Salutar. E ele pegou uma passagem que está em Tiago, no Evangelho, uma colocação de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, onde Tiago fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, olha, se nós queremos a busca real, a cura real, a cura definitiva, a cura verdadeira, o perdão, ele é o remédio certo, viu, gente? Esse perdão para a nossa cura é um medicamento que não tem nenhuma contraindicação. Nós podemos tomar ele quantas vezes forem necessário, porque ele vai curar as nossas enfermidades. O Emmanuel, então, explicando essa passagem de Tiago, ele diz assim que podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica, sem ser questão da alma, é positivamente diminuto. Então ele está dizendo assim para a gente que praticamente quase todas as doenças que manifestam no corpo não é do corpo não, é da alma. É a nossa alma em desequilíbrio, é a nossa alma com mágoa, com ressentimento, com vingança. E aí vem as doenças. Ele fala aqui que quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica e que não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. O Divaldo Pereira Franco, ele fala que a Organização Mundial de Saúde, de uns anos para cá, catalogaram mais de 200 nomes de doenças. E cada nome mais bonito que o outro, mais difícil de falar. E parece que quanto mais difícil é o nome, mais bonito é, né? Mas esses 200 nomes de doenças que surgiram de uns anos para cá, nada mais são do que a nossa mente em desequilíbrio. É Emmanuel que está dizendo. E Emmanuel, ele vê a gente lá do alto, lá do topo da montanha, e ele vê que a nossa humanidade está doente. E vem com essas lições para que nós possamos realmente incorporar essas lições na nossa vida diária, para que nós possamos viver melhor aqui na Terra, gente. Todo mundo quer ter uma vida boa, quer viver bem aqui na Terra, viver com saúde, viver com equilíbrio, viver com harmonia, desfrutando o que o mundo nos oferece. Mas a pessoa doente pode, não tem jeito, né? Então é o perdão. Aí ele fala: qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo na sua zona vulnerável. Qualquer desequilíbrio da mente vai atacar os rins, o fígado. Um vai experimentar o efeito no fígado, gente, um no fígado, outro nos rins e outro no próprio sangue. Olha a gravidade. Tipo, a gente, eu não vou perdoar de jeito nenhum. Então, por isso que as pessoas estão enfermas. A nossa mente desequilibrada, as emoções e desajustes, vai repercutir no nosso corpo, no fígado, nos rins e até mesmo no sangue. Corre nas nossas veias sangue contaminado pelo ódio, que é uma vibração muito pesada. Então, o perdão é para a gente libertar dos nossos males. Mas tem pessoas que dizem assim, acham que o perdão, que perdoar é esquecer. Mas perdoar não é esquecer, gente. Perdoar é não revidar o mal, é não retribuir, né, da mesma forma, porque o esquecimento é da memória. Uma vez gravado ali, não vai apagar da nossa memória. Esse fato nós vamos lembrar sempre.
quando a gente vê aquela pessoa que nos prejudicou, nós vamos recordar do fato. Vai sim, a gente não vai esquecer. Porque quando nós começamos a esquecer as coisas, nós já podemos ficar com o nosso pisca-alerta aceso, que pode ser que bem mais na frente surgir o mal de Alzheimer, não é verdade? Então, esquecer não é virtude. Às vezes a pessoa fala, eu estou tão esquecida. Não, não é virtude. Ao invés de falar assim, eu estou tão esquecida, eu vou esforçar para lembrar. O Divaldo, ele fala que quando nós começamos a esquecer as coisas, quando a gente quer lembrar o nome de uma pessoa e não consegue lembrar, porque isso acontece, né? A gente vê a pessoa, quer chamar ela por nome e a gente não lembra de jeito nenhum. E fica ali aquela coisa, fica com vergonha, quer chamar ela por nome e não consegue. O Divaldo fala para a gente deixar essa dúvida num cantinho da nossa memória, deixar num cantinho e não esquecer como é o nome daquela pessoa mesmo, que a nossa memória vai falar para nós, ela vai responder. E tenta fazer isso. Isso acontece mesmo. Quando a gente quer lembrar alguma coisa e que não consegue naquele momento, não esquece. Deixa num cantinho ali e toda hora vai recordando, porque nós vamos ser lembrados sim. Então, o perdão não é esquecer, o perdão é não revidar, é seguir em frente. É seguir em frente. É saber que aquela pessoa que nos magoou, que nos ofendeu, que nos prejudicou, que realmente trouxe prejuízo para nós, ela é uma pessoa doente, é uma pessoa enferma. E se nós guardar mágoa, não perdoar de jeito nenhum, estaremos agindo pior do que ela. Porque a pessoa que vinga, ela age muito pior do que a pessoa que cometeu o erro. Então, perdoar é seguir em frente. Porque nós temos uma longa caminhada a ser percorrida. E a pessoa que fica ali com mágoa, com ressentimento, ela está retida ali naquele momento. Ela não segue para frente. Ela está algemada com a pessoa que prejudicou. E quando nós praticamos esse perdão, nós abrimos a algema. Está ali na gaiola, 2 pássaros com a portinha fechada. E quando há o perdão, a porta da gaiola abre e a gente segue em frente, busca a nossa evolução. Então isso é o perdão que a doutrina e o Espírito vem explicar para a gente. Torna mais fácil. Perdoar as ofensas não é trazer aquela pessoa que nos prejudicou para dentro da nossa casa, conviver ali na nossa mesa, na nossa refeição. Não. Allan Kardec explica muito bem, que Jesus não pode explicar na época. Amar os inimigos não é ter um lugar para ele no nosso coração como nós temos com um amigo. Não. A própria lei física cuida disso. Há a lei de atração e a lei de repulsão. Na presença de um amigo, é a atração, nós vamos sentir atraído, vai sentir bem ficar junto ali com aquela pessoa que a gente gosta, que há afinidade ali de pensamento, de aptidões mesmo. A gente sente bem na presença de um amigo. E na presença de uma pessoa que nos prejudicou, nós não vamos sentir bem, iremos sentir desconfortável. Então, perdoar as ofensas, amar os inimigos, é não desejar mal nenhum para eles. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação, é fazer oração para eles, para que eles sejam bem-sucedidos na sua vida, principalmente na sua vida moral, né? Então, esse é o perdão. Perdão é seguir em frente, é não retribuir o mal com o mal, é reconciliar com os adversários, é fazer a nossa parte. Porque se o outro não fizer, o problema é dele. Nós fizemos a nossa parte. E o Haroldo Dutra, né, ele falando sobre o perdão, ele fala que o perdão é assim, perdão, hashtag fui. A pessoa que perdoa não vai, ela segue adiante, tem todo um caminho livre para ela percorrer, enquanto que a pessoa que odeia fica retida ali. Os anos passam, os acontecimentos se sucedem um após o outro, mas a pessoa está ali. Quantos irmãos comunicam as reuniões mediúnicas que quer vingar, que está lá na época da Inquisição, ou está lá na época da escravidão, que já passaram mais de 200 anos, não perdoou, está retido lá, né? Então, esse é o perdão que a doutrina espírita vem se explicar. A pessoa quer ser feliz, a pessoa quer ser curada. A Joana de Ângeles, no seu livro Nascente de Bênçãos, lá ela fala que o tratamento terapêutico,
o tratamento acadêmico, o tratamento alternativo ou o tratamento mediúnico não vai resolver para a pessoa se ela não fizer o seu reajustamento íntimo. Não vai resolver. Melhora uma coisa aqui, melhora um órgão, mas o outro órgão adoece. Então, só vai haver a cura real com esse reajustamento íntimo. E esse reajustamento íntimo, ele se dará com o trabalho do nosso coração. Por isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos e os pacificadores, porque eles verão a Deus. Então é ser manso, é ser pacificador, é ser misericordioso, é ser bondoso. Esses sim serão bem-aventurados. Então que nós possamos trabalhar para ser um bem-aventurado aqui na terra mesmo, com a nossa disposição em melhorar, em seguir em frente, em não ficar retido nos prejuízos morais que nós já tivemos. Já fomos muito prejudicados, agora não dá mais para a gente permanecer: eu não vou perdoar. Vamos perdoar sim, vamos limpar o nosso coração, vamos ser caridosos para conosco mesmo. A gente quer ser caridoso com o outro e caridade para conosco mesmo. E o auto-perdão para nós mesmos, perdoar as nossas culpas, perdoar as nossas mazelas, precisamos disso também, viu, gente? Então é isso que eu vim trazer aqui nessa noite. Eu espero que tenha ficado entendido, né, por cada um de vocês. E eu peço ao amado Mestre Jesus que abençoe a todos nós aqui neste recinto e que, ao retornar para os nossos lares, que nós possamos voltar levando, né, conosco todas as bênçãos que a espiritualidade preparou e está distribuindo aqui nesse ambiente para cada um de nós. Nós iremos retornar ricos de bênçãos, bênçãos de amor, bênçãos de paz, bênçãos de esperança.